Este é o Português Suave, sempre na Rádio Observador, com episódios à quarta-feira e ao domingo. Olá, Marco Neves, bem-vindo. Cá estamos. Hoje vamos falar da língua portuguesa, mas com a ajuda dos nossos ouvintes, como é habitual à quarta, mas hoje temos um programa de... Estamos com muitas dúvidas, não é? Estamos com muitas dúvidas, mas mesmo assim vamos ter a estrutura habitual, a língua nas notícias, o mapa da língua, mitos e origens, e vamos acabar com um livro da língua portuguesa, sobre a língua portuguesa, muito especial. Tens uma história muito interessante para contar sobre isso, não é? Sobre o livro. Então, vamos começar com a língua nas notícias. E vamos pedir ajuda ao Zé Maria, que nos envia uma segunda dúvida. Portanto, isto é uma dúvida já, como é que eu vou dizer, já é uma dúvida sobre a dúvida. Vamos ver o que é que o Zé Maria nos diz. Olá, Português Suave, daqui fala o Zé Maria de Viseu. Em relação ao último programa em que estiveram a discutir a origem da palavra golo, eu, da minha humilde perspectiva, sempre estive em crer que a palavra golo viesse, sim, da palavra inglesa goal, como foi dito, mas com o significado de baliza, ou seja, local onde queremos que a bola entre, e não tanto o significado de objetivo. Eu confesso que fiz aqui uma breve pesquisa na internet, mas, claro está, não consegui chegar aqui a uma resposta consensual. E, portanto, vinha aqui pedir o favor ao Marco de ressuscitar o debate em torno da origem da palavra golo. De qualquer das formas, queria deixar em público um agradecimento do fundo do coração ao Marco por ser aqui claramente um autêntico professor de todos os portugueses e por estar sempre à nossa disposição para o esclarecimento de toda e qualquer dúvida. Um grande abraço ao Marco, ao João e a toda a equipa do Português Suave. E um abraço ao Zé Maria, não é? Só elogios, Marco. O Marco está a babar neste momento. Eu devo dizer que nós estamos aqui com esta dúvida está na língua das notícias porque está a decorrer o Mundial. E essa justificação. Claro. Até 19 de julho vamos ter muitas dúvidas a surgir. Sim, sobre este tema. O que é que eu ia dizer? Devo dizer que, na verdade, e vamos ressuscitar a questão, mas para dizer que não, aquilo que o Zé Maria diz não invalida, ou seja, na verdade o goal, em inglês, é a baliza por ser o objetivo, não é? Claro. E é daí que vem o gol português, que é a bola entrar na baliza. Portanto, e podemos pensar, mas qual é que é exatamente o percurso, se primeiro foi baliza e se depois foi o gol? Como é que chegamos até aqui, sim, não é? Procurei, não consegui perceber exatamente qual foi o primeiro uso, mas provavelmente foi mesmo uma nuvem de usos. Reparem, no Brasil, a palavra gol é usada também para significar baliza, não é? Portanto, na verdade, o que deve ter acontecido foi no início da língua, não é da língua portuguesa, mas no início do uso de termos sobre futebol, aquele golo inglês, que era o objetivo, a baliza, foi usado de forma muito imprecisa tanto para o sítio onde a bola entrava, como para o próprio ato de entrar. E depois é que começou a especializar-se. Em Portugal acabou por ser o tento, não é? Como às vezes usa-se muitas vezes. Exato, os comentadores usavam. Não sei se ainda usam, penso que sim. Eu acho que sim, que ainda se usa. Então, e há mais variantes que se calhar não conhecemos. Exato, porque há comentadores que não inventam palavras, mas se calhar expressões que entram na moda. Uma portuguesa pouco investigada, que provavelmente até já há algumas teses, algumas investigações, mas não tanto como poderia haver, porque a língua portuguesa borbulha, claro, nos relatos da bola, não é? Mas isto para dizer, portanto, que provavelmente começou como assim algo muito indefinido, depois em Portugal o golo acabou por se especializar na questão para ser a palavra que representa o tento. No Brasil representa o lugar, o objetivo, mas não deixa de ser sempre o objetivo. O objetivo do jogo é marcar um golo, não é? E devo também dizer outra coisa, já agora aproveito. Quando nós vamos olhar para os textos mais antigos, quando os estrangeirismos aparecem, os estrangeirismos na área do futebol, alguns deles acabaram por desaparecer, aliás, é uma daquelas áreas onde acabámos por deitar fora alguns estrangeirismos e usar, por exemplo, o corner, passou a ser pontapé de canto. Claro. Portanto, houve um momento em que houve alguns estrangeirismos que caíram, curiosamente, no futebol. Outros não. Futebol, para começar, houve um nome futebol, mas eu só queria chamar a atenção que há um processo que me ajuda a explicar ou ajuda a responder a uma dúvida que eu também tenho recebido nos últimos tempos, porque há uns tempos fiz um vídeo sobre o kiwi e há pessoas que me perguntam por que razão que agora aparece escrito kiwi, às vezes com Q, o IVI em vez de ser com K, e as pessoas ficam um pouco intrigadas. Na verdade é o processo de todos os estrangeirismos. Os estrangeirismos começam por ser escritos como na língua original em geral e depois vão sendo adaptados ao longo do tempo. Devo dizer que também me parece que atualmente há uma muito maior estranheza das pessoas em relação a estas adaptações, porque também estamos muito mais habituados a ler em inglês, não é? Portanto, os termos na língua original do inglês... Já estamos familiarizados, sim, não é? Que é a língua que nos dá a maior parte dos estrangeirismos atuais. Estamos tão... Ou seja, aquilo para nós é tão natural que começa a ser difícil adaptar à ortografia portuguesa. E isto é um processo
cada vez mais lento e cada vez mais difícil, porque as pessoas não estranham a adaptação ortográfica, que na verdade sempre foi feita em todos os estrangeirismos. Por isso é que nós escrevemos futebol com U e não com 2 Os, como se escrevia no início. Sim. Basta olhar para os primeiros logotipos, os primeiros símbolos dos clubes de futebol e parece futebol com 2 Es. Vamos avançar. Sim, um abraço para o Zé Maria de Viseu, que faz sempre questão de dizer pelas palavras tão simpáticas. falar aqui da terra de Viseu, que é muito bem, come-se muito bem, aliás, em Viseu. Vamos avançar para o mapa da língua. João, temos aqui uma dúvida do André Vasconcelos, que nos deixou este áudio. Vamos ouvir? Boa tarde. Estava aqui outra vez em conversa com o meu filho Henrique sobre as diferenças e as semelhanças entre o português e o espanhol. Como já disse, portanto, ele nasceu no Uruguai e aqui em casa somos uma família bilingue, meio portuguesa, meio uruguaia, e ele estava-lhe a dizer que olvidar também existe em português, para esquecer, não é? Com o significado de esquecer, e ele perguntou-me, e em espanhol não existe esquecer? E eu disse, acho que não, pelo menos que eu conheça não, e surgiu uma dúvida de onde é que vem o esquecer, porque efetivamente há aqui a pensar, pelo menos nos outros idiomas latinos que conheço, e anda tudo ali à volta do oublier, do olvidar. Portanto, era para saber de onde é que veio esta palavra do esquecer em português. Marco Neves, de onde vem? Obrigado primeiro ao André, ao André e ao filho. Sim. Estamos no mapa da língua porque falámos de Portugal, falámos do Uruguai, falámos de 2 línguas. Nós já falámos aqui do Uruguai. Sim, incluindo o uso do português no norte do Uruguai, que é algo que talvez não seja tão conhecido aqui em Portugal. A palavra esquecer vem de cadere, do latim, que quer dizer cair, portanto é deixar cair. Nós até dizemos às vezes cair no esquecimento, não é? Portanto, o esquecimento é deixar cair qualquer coisa. Depois passou por várias fases esta palavra, excadere, até chegar ao esquecimento, e é verdade que nós usamos muito mais esquecer do que olvidar. Olvidar também foi uma palavra muito usada. Aconteceu algo parecido, na verdade, no castelhano. Já existiu uma palavra em castelhano que é escaecer, para a pronúncia mais espanhola, que queria dizer fraquejar ou esquecer, ou seja, queria dizer também olvidar. Fraquejar também, ou seja, esquecer também era fraquejar, ficar mais fraco. Também, no fundo, é o que acontece à memória. A memória vai ficar mais fraca, vai se esquecer. Mas nunca tinha pensado nessa ligação. Vai fraquejando, nós vamos nos esquecendo. Portanto, a origem da palavra, tanto castelhana como portuguesa, é a mesma. Agora, devo dizer que aconteceu aqui este processo oposto, em que nós fomos esquecendo o olvidar, e os espanhóis foram olvidando o esquecer. O que mostra simplesmente que houve momentos em que as línguas trocavam mais palavras, ou tinham mais palavras em comum, porque estamos a falar de épocas mais próximas do latim original, não é? Portanto, havia mais palavras parecidas, e depois com o tempo foram cristalizando usos que se tornaram mais diferentes, é uma expressão um pouco, mas percebes o que eu quero dizer, ficaram mais distintas, precisamente porque fomos deixando cair umas palavras e ficámos com outras. Os espanhóis fizeram o mesmo às vezes com palavras diferentes. Pronto, espero ter conseguido explicar bem o que eu queria. Um abraço para o André Vasconcelos. E para o filho também. Claro, e vamos, é o Henrique, não é? Acho que sim. Acho que sim, espero não estar errado. André, se estivermos a errar... Não, acho que é Henrique, eu acho que ouvi no áudio, acho que me lembro. Nós temos memória memória muito má. Vamos aos mitos e origens, então. E neste caso temos um áudio de Gabriel Floriano. Sim, um velho conhecido. Também já nos fez enviar vários áudios. Já começa a ser quase uma conversa entre nós. Já. Nós estamos à mesa com eles. Olha eles aqui. Aqui é o Gabriel de novo. Primeiro, obrigado pela resposta do Marco Neves sobre o azeite. E respondendo a pergunta sobre como que é azeite em catalão, é simplesmente oli. Então são mais próximos do italiano. Inclusive o aioli, a origem é catalã, valenciana, então é um pouco nessa região. Eu queria também compartilhar a minha palavra favorita em catalão, que é vermell. E a minha palavra favorita justamente que é muito próxima da palavra em português, que é vermelho. E é uma das poucas línguas latinas que compartilham, imagino, talvez as únicas, não sei. Outra pergunta aí para o Marco Neves.
Obrigado ao Gabriel por mais esta dúvida. Acontece uma coisa parecida com, agora falando do vermelho, o alioli também acho que é uma palavra muito engraçada, parece a capicua que tínhamos falado no episódio anterior. Acontece uma coisa parecida com a questão do esquecer, os espanhóis perderam uma, nós perdemos a outra, ou perdemos não, o olvidar continua a existir, mas muito menos usada. Na verdade há muitas palavras parecidas com vermelho em várias línguas latinas. O occitano tinha vermelho, o próprio francês tem vermeil, embora não seja muito usado, deve estar a pronunciar mal, mas também é francês antigo, as pessoas perdoam. Bermejo em espanhol, em castelhano, bermejo, vermelho em português, vermelho em italiano e provavelmente há mais em outras línguas latinas. Agora, o que é que esta palavra que se usa agora em catalão e em português, vermelho e vermelho, é, no fundo, a escolha que estas línguas fizeram de um conjunto de palavras que sempre existiu e que estava ao dispor das várias línguas latinas, se isto faz sentido. Nós, em português, temos um problema, porque acabámos por ficar ao contrário do que acontece nas outras línguas todas, em que há uma palavra que claramente ganhou às outras, e os castelhanos dizem rojo, os catalães dizem vermelho, e por aí fora. O que acontece em português é que nós ficámos com duas, na verdade, que é o vermelho e o encarnado. E depois há uma forte discussão sobre se querem dizer a mesma coisa. Essa discussão. Ou não, mas isso fica para outro episódio. Só queria aqui dizer ao Gabriel que há a palavra vermelho em várias línguas latinas, mas só duas a usam como palavra principal, no caso português, com uma das duas palavras principais para a cor. Sabes que essa discussão entre vermelho e encarnado está quase equiparada a ténis e sapatilhas. Eu acho que sim. Mas é mais complexa, porque depois também tem, mais complexa no sentido em que ténis e sapatilha é uma questão regional, mas não é regional norte-sul, porque também há sapatilhas mais para o sul, mas enfim, é uma questão territorial. A questão encarnado e vermelho é também social. Ou seja... Betice. É um bocadinho. Chamar de betos. Em termo técnico, exatamente. O termo técnico é esse. O que acontece é, em todo o país, a palavra vermelho, eu já tive uma vez a ver, até a investigar através do uso por exemplo, uma das formas que temos para perceber quais é que são as palavras mais usadas é as pesquisas no Google. E o Google mostra esses dados e é possível investigar. E por isso nós podemos ver em que zonas do país é que se usa mais vermelho ou mais encarnado quando uma pessoa faz pesquisas no Google. Então o que é que acontece? Em todos os distritos do país, porque aquilo está dividido por distritos, a palavra mais pesquisada entre as duas é sempre vermelho. Não há nenhum distrito, incluindo Lisboa, onde seja encarnada mais pesquisada. Mas, quando vamos procurar as pesquisas de encarnado, há então sim, digamos, um mapa muito claro em que onde é mais pesquisada é em Lisboa. E depois nos distritos à volta, e cada vez menos até chegar ao norte, vai perdendo intensidade. Mais uma vez, mesmo em Lisboa é sempre minoritário, portanto não é a palavra mais pesquisada, portanto tem a ver com a classe social, com as origens de cada pessoa. Há, digamos, famílias onde encarnado é mais usado e há outras famílias onde é vermelho. Uma dúvida aqui para um dos próximos episódios, já me fizeram perguntar aqui no Observador também, e fora do Observador, porque é que os betos... se chamam termo técnico, betos. Porque é que chamamos betos aos betos? Eu digo que já andei a investigar e não é fácil. Não é fácil. É daquelas coisas que surgiu a certa altura, mas ainda vou pesquisar um pouco mais para ver se consigo descobrir a primeira vez que alguém escreveu em algum livro ou em algum artigo. Mas é interessante pensar nisso, porque é uma coisa que nós crescemos a ouvir e que se usa todos os dias e não sabemos a origem. Mas às vezes acontece. É como dar de froscos. No outro dia estava a investigar por outro motivo de onde é que vem a expressão dar de froscos. Froscos só existe naquela expressão e ninguém faz a mínima ideia de onde é que vem aquela palavra. Aquela palavra não parece ter relação com nada. Simplesmente alguém a brincar um dia entre amigos disse, vou dar-te froscos, porque se calhar até disse mal outra expressão qualquer, e aquilo ficou e pegou fogo, como dizem os nossos amigos brasileiros, e hoje nós todos damos de froscos quando... Mas olha, fica aqui o desafio para um dos próximos episódios. Vamos agora para o livro da semana. O livro da semana, vamos ver. Eu devo confessar que já me estava a esquecer que tínhamos esta secção e já estava pronto a dar e com o livro à tua frente. Não, o livro é um livro que já falei muitas vezes. Isso leva-me a uma história engraçada, porque eu há poucos dias na Feira do Livro de Lisboa estava a conversar com o editor deste livro e eu falei disto já em vários meios e por vários na internet e houve há uns meses uma altura em que eu falei muito deste livro e já vou dizer qual é que é, e o editor, estávamos a conversar e de repente eu olho para lá, aquele livro é muito interessante, e ele diz-me, aconteceu aqui um mistério há uns meses, o livro começou a vender muito mais do que eu estava à espera, e eu, se calhar a culpa foi minha.
Marco Neves E ele é responsável. Ficou irritadíssimo e zangadíssimo pelo facto de ter levado aquele livro. Fosse muito vendido. Sim. Promoção. Mas acontece. Portanto, o Português Suave também já tem alguma implicação na atividade literária. Exato. Nas vendas de livros em Portugal. Fico contente. Claro, é ótimo. Estão interessadas em ler alguns dos livros de que vamos falando aqui. Este livro eu trago de novo porque não tínhamos falado ainda dele nesta nova secção da sugestão de livros. É um livro que as pessoas que nos seguem com alguma frequência já devem conhecer bem, alguns deles até já leram. É o livro Enfermidades da Língua, do século XVIII, publicado logo a seguir ao terremoto, poucos anos depois, por Manuel José de Paiva, que na verdade usou o pseudónimo Silvério da Silvéria e Silva, o melhor pseudónimo de sempre. Meu Deus. Um livro em que ele aconselha os portugueses a calarem-se, porque já ninguém sabe falar, e depois deu 4.000 exemplos de palavras e expressões que devem ser eliminadas. O livro, como José Teixeira, professor da Universidade do Minho, que fez a edição de 2024, que eu estava a falar ainda agora, José Teixeira defende que é irónico, ou seja, que ele na verdade não queria acabar com estas expressões, ele queria era poder falar delas sem que ninguém lhe dissesse nada. Ele chegaria à censura e dissesse, mas eu estou a dizer para as pessoas não dizerem expressões, portanto não podem acusar de nada. Uma brincadeira, digamos, uma brincadeira muito típica da época, e que nos deixa este retrato do que era o português falado, o português oral, o português popular, logo a seguir ao terremoto, com expressões como é meter o Rocio na Rua da Petesga, entre muitas já outras. falámos aqui. Como, sim, já nessa altura, quando nós falámos do livro, já dei aqui alguns exemplos, como bimbalhada, a primeira vez que alguém aparece bimbalhada, e conseguimos ter um episódio em que temos Beto e bimbalhada no mesmo episódio. É o nosso bingo. E portanto temos essas expressões que nós diríamos, bem, no século XVIII eles na verdade, no português popular, eram mais parecidos connosco do que nós pensamos, mas por outro lado, às vezes aparecem ali expressões que nós pensamos o que é que eles queriam dizer com isto e nós não sabemos. E deixo aqui mais uma vez a sugestão Enfermidades da Língua, com fixação do texto, introdução e notas de José Teixeira. O autor era Manuel José de Paiva e é um livro que merece, das edições Humos, e que merece ser lido por ser uma preciosidade da nossa língua, um autor que na verdade, se tomarmos ao pé da letra, está a atacar a própria língua, claro. Mas nós gostamos de ler. Bem, nós não temos tempo para muito mais, estamos já aqui em cima do nosso tempo limite. Um abraço, Marco. Um abraço. Regressamos na quarta-feira com as habituais dúvidas dos nossos ouvintes. Até lá.